pessoal, boa tarde. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de ética e relações interpessoais aqui pelo canal Educação, no nosso curso técnico de RH. Então, desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um semestre. Quero iniciar dizendo que é um prazer estar aqui com todos vocês. Então, estou vendo aqui que tem muitos polos online. Então, a galera que está aí na sua cidade, apareça aqui no nosso bate-papo, me manda aqui um oi. Eu estou vendo o pessoal de Batalha, Beneditinos, Dom Inocêncio, Juazeiro do Piauí, Lagoa do Sítio. Deixa eu ver quem mais. Palmeira do Piauí, São Julião, São José do Piauí, Sussuapara. Então, apareçam aqui no nosso bate-papo. Quero saber se vocês estão aqui comigo. Lembrando, né, gente? O nome da nossa disciplina é Ética e Relações Interpessoais. Para que a gente consiga, de fato, estabelecer uma relação interpessoal, a gente precisa se comunicar. Eu preciso saber que vocês estão aqui junto comigo, em que vocês estão entendendo o conteúdo, ou se não estão, eu gostaria que vocês compartilhassem suas dúvidas, porque para se manter uma relação interpessoal, a gente precisa de comunicação entre ambos aqui, né? Entre eu e vocês que estão aí do outro lado, né? Porque se vocês não aparecerem, aí vai ser só um monólogo em que eu falo sozinha. Então, é de fato muito importante em que vocês estejam aqui comigo, em que a gente consiga discutir esses conteúdos, porque, afinal de contas, aqui a nossa disciplina também é ética. Nós estamos discutindo sobre conteúdos que estão no nosso cotidiano. É muito mais interessante a gente compreender o que é ética dessa forma, analisando casos que fazem parte do nosso dia a dia, tanto nas nossas questões pessoais quanto nas profissionais. Beleza? Então, eu estou vendo aqui que o pessoal de São José do Piauí já apareceu na unidade escolar Elvídio Nunes. A galera de Beneditinos também está aqui comigo, lá do Ginásio Estadual Luiz Alves de Almeida. Quem gente, coloca aqui para mim também o nome dos professores presenciais, eu sempre gosto de saber. Lagoa do Sítio também está aqui comigo, lá na unidade escolar Mariano Rabelo, de Sepúlveda. E a professora Leidiane Lima, que está sempre aqui comigo, também me ajudando aqui nas aulas, lá com o pessoal da turma de São José do Piauí. Lagoa do Sítio é a professora Darlane. Não é isso? Beneditinos é a professora dos Santos. Beleza, gente, eu sempre gosto, eu sempre peço, né, aqui que vocês coloquem o nome de vocês, da escola, justamente porque eu gosto de saber se vocês estão aqui, da gente conseguir, né, fazer essa comunicação de uma forma mais próxima, mais interativa, porque afinal de contas, gente, aqui no canal Educação, de fato a gente é uma equipe e também é muito importante porque consigo saber se vocês estão entendendo o conteúdo, se está tudo certo, tá bom? Então, é por isso que eu sempre peço aqui que vocês apareçam, que vocês se comuniquem comigo. Tranquilo? Então, pessoal aqui de Sussuapara também, eu lembro que Sussuapara e com a professora Elisete estavam aqui comigo, né, todo o nosso primeiro semestre. O pessoal também de São José do Piauí, que está aqui. Cadê o pessoal aí de Batalha? Beleza, então a nossa disciplina, hoje é a nossa primeira aula do segundo semestre, a gente vai discutir sobre as 5 dimensões da ética empresarial, compreender mais uma vez de que forma que a ética ela pode se fazer presente dentro das organizações. Afinal de contas, já aprendemos aqui que essa própria palavra organização, ela significa que um grupo formado por pessoas, né? Então, uma empresa
ela é formada por pessoas e a gente produz ou um produto ou presta um determinado tipo de serviço para outras pessoas. Então, é muito importante que a gente consiga estabelecer relações interpessoais e sociais baseadas na ética, no respeito, na transparência, na empatia com o outro. Ok? Tudo certo? Então, né, agora já dei um tempinho para que vocês possam ir chegando, falando comigo. Então, bora aqui para o nosso conteúdo. Vamos relembrar rapidão aqui, a gente vai falar um pouco sobre a ética, sobre a moral, sobre a ética empresarial, né, a nossa base do nosso conteúdo e relembrar também um pouquinho, né, o que a gente já falou no primeiro semestre. Lembra que quando a gente estava discutindo sobre ética, sobre as relações interpessoais, eu trouxe aqui inúmeros conteúdos que fazem parte do nosso cotidiano, inúmeros conteúdos que fazem parte para a gente poder compreender como que a gente se relaciona com o outro, temas que estavam na internet, na televisão, na boca de fato das pessoas. E aí a gente consegue ver que a ética não é só um conteúdo que está dentro dos livros acadêmicos, mas que a ética ela está no nosso cotidiano, ou pelo menos deveria estar, né? Não só situações que são antiéticas, né, gente? A gente falou aqui de ética da profissão, inclusive a nossa última aula foi sobre o código de ética do RH, então foi bem interessante porque nós analisamos os deveres, analisamos os direitos, a questão salarial do profissional de recursos humanos. A gente discutiu também sobre ética em outras profissões, trazendo alguns exemplos que aconteceram no Brasil, como a ética no jornalismo, a ética na medicina, a ética no direito, a ética na licenciatura. Então, e claro, a ética aqui no RH também, não foi isso? E a gente vai continuar analisando questões como essa. Eu acredito que para a gente poder entender o que é ética e relações interpessoais, a gente precisa olhar para o nosso cotidiano, para a nossa realidade. É muito mais fácil a gente entender um determinado conceito quando a gente analisa de acordo com a realidade que nós estamos inseridos, ok? E aí, na nossa aula hoje, eu trouxe mais exemplos para que a gente possa falar, para que a gente possa discutir sobre isso. Então, vamos aqui, estou vendo também a Fabiana Rodrigues, lá com a galera de Picos, da Unidade Escolar Araújo Luz. Eu acho que é a primeira vez que Picos está aqui com a gente, né? Então, seja bem-vinda aí, Fabiana e a galera de Picos, tá certo? Então, olha só, vamos aqui recordar o que a gente aprendeu sobre ética empresarial. Nós aprendemos que a ética empresarial, ela envolve os valores, a cultura de uma empresa, né? E esse conceito, ele é fundamental para uma organização que ela pretende construir uma boa imagem, uma boa relação com seus clientes e com as pessoas que estão trabalhando dentro daquele ambiente. Inclusive, tivemos aulas aqui sobre clima organizacional, sobre cultura organizacional. Entender que toda empresa ela tem uma cultura, ela tem normas, ela tem regras, ela tem valores, ela tem objetivos e que a função também de uma pessoa que trabalha com RH é estabelecer uma conexão entre o objetivo dessa empresa e o objetivo dessas pessoas que estão ali trabalhando de uma forma coletiva, de uma forma conjunta. É muito importante que nós tenhamos perfis que estejam alinhados em relação aos objetivos de uma forma geral, porque também precisamos entender que cada profissional tem ali suas características individuais, né? E que isso também precisa ser levado em consideração, ok? Então, vamos aqui adiante.
Bom, gente, então, para que a gente possa fazer uma introdução sobre o que é essa ética, de que forma que essas relações interpessoais elas estão presentes no ambiente de trabalho nessas empresas, aí eu trouxe aqui alguns estudos de caso. O que que isso significa? Eu trouxe alguns exemplos para que a gente possa refletir, para que a gente possa pensar aqui, tá certo? Então, o primeiro características, o aspecto 1 aqui desse estudo de caso sobre ética e choque cultural na empresa. Bom, aspecto 1, características da empresa e do colaborador. Um consultor nos relata, eu vou ler aqui o caso e depois a gente vai realizar essa discussão. Então, no primeiro caso, diz assim: um consultor nos relata o caso de um profissional. Olha aí as informações, gente, que depois eu vou querer saber a opinião de vocês. Bom, então um consultor, imagina que eu vou relatar a vocês um caso de um profissional com excelente qualificação técnica, grande experiência e profundo senso de responsabilidade, que estava há muito tempo em uma empresa. Ele tinha uma qualificação para ser promovido, para subir de cargo, para se tornar um diretor, mas ele estava estacionado no posto de gerente. Então, mesmo ele possuindo qualificação e experiência profissional, mesmo assim ele não subia de cargo. Ele estava ali estagnado, parado naquele cargo ali. E aí, vocês conseguem imaginar qual é o motivo dele estar ali parado há tanto tempo naquele cargo? Eu quero saber aqui a opinião de vocês. Porque olha só, Sussuá, esse profissional, vamos chamar aqui o profissional, eu vou dizer que é a Fabi. Tá certo, Fabiana? Vamos aqui dizer que é a Fabiana, é o profissional. E aí a Fabiana, ela tem uma ótima qualificação técnica, ela tem muita experiência profissional, ela tem responsabilidade com as suas funções dentro daquela empresa e mesmo assim ela já estava parada no mesmo cargo há muito tempo. Então, qual é o motivo? Eu gostaria que o pessoal de Batalha, o pessoal aí de Beneditinos, Lagoa do Sítio com a professora Darlane, coloquem aqui no nosso bate-papo o que vocês acham, hein? Pessoal aí também de Beneditinos com a professora dos Santos, Lagoa do Sítio com a professora Darlane, São José do Piauí com a professora Leidiane. Por que vocês acham que a Fabiana ela já está há tanto tempo nesse cargo, tendo uma ótima qualificação? Por que a Fabiana ela não está sendo promovida dentro dessa empresa? Porque, sinceramente, se fosse eu trabalhando nessa empresa, poxa, tenho qualificação, tenho experiência, tenho responsabilidade, estou sendo elogiado o tempo inteiro e mesmo assim ainda não mudei a minha função, sendo que eu poderia, né, ter sido promovida em algum momento da minha longa história dentro desta empresa, só que isso não ocorreu. Então, eu quero que vocês aqui pensem, cadê aqui, galera, vocês? Por que vocês acham, gente? Qual é o motivo? O que tu acha que aconteceu? O que foi que rolou? Olha aí o nome da nossa disciplina. Alguma coisa aconteceu para a Fabiana ela não ter sido promovida. Mas percebam também que ela não foi demitida. Ela continua trabalhando dentro daquela empresa. E aí, qual é o motivo? O que vocês acham que aconteceu? Hein? Quero que vocês estejam aqui discutindo comigo. Pede aí para a professora colocar no nosso bate-papo. Não precisa ficar com vergonha. Não precisa achar que vai dar alguma resposta errada. A gente já falou sobre isso. Não existe resposta errada aqui, não. A gente está discutindo. É uma discussão.
né? A gente fala, às vezes, discussão, acha logo que é uma briga, né? Não. A gente está discutindo, nós estamos aqui levantando hipóteses. Também serve, eu quero entender se vocês estão aqui, né? Imaginando aqui junto comigo estas situações, tá bom? Ó, lá em Lagoa do Sítio, a galera disse assim: alguma coisa aconteceu, né? Pode ser uma questão de confiança, pode ser uma questão do comportamento, né? Talvez não tenha sido ético. Pode envolver uma questão de humildade, perfeito. Eu gostei porque Lagoa do Sítio, ó, colocou muitas opções, né? Justamente porque é bem abrangente, né? Lagoa do Sítio. Então, bora ver aqui qual é o motivo. Olha só, tem uma questão. Pode ser aqui um choque cultural. Porque o consultor, que foi eu disse, olha, gente, a Fabiana, ela não foi promovida ainda, porque eu estou percebendo aqui que está ocorrendo um choque cultural. Por quê? Porque tratava-se de uma empresa alemã, cujo ambiente de trabalho era mais fechado, silencioso, formal. E aí tem dois pontos. O ponto A, o temperamento do gerente era o oposto, né? No caso da Fabiana aqui, ela tinha um comportamento muito alegre, muito expansivo, gostava de contar casos engraçados, gostava de rir, de fazer as outras pessoas rirem, né? Chegando até a fazer algumas ironias quando as pessoas estavam tentando trabalhar ou resolver um problema de uma forma mais séria. E o ponto B é que os diretores acabavam interpretando o comportamento da Fabiana como um comportamento de uma certa forma imaturo, né? Um comportamento que não seria tanto confiável. Olha aí, Lagoa do Sítio, arrasou. Então, não dá para confiar. E aí dizem, olha, não dá para confiar, né? Porque ali, né, no personagem, é uma pessoa meio moleque, assim, é uma pessoa, é muito inteligente, muito bem preparada, a Fabiana, mas ela é um pouco fora do padrão. Olha aí, isso aí foi o que o diretor lá tem essa opinião, né? Beleza. Agora aqui o diagnóstico do consultor, né? Que é a pessoa que queria contratar aqui a Fabiana. Olha, o consultor, ele apresentou à direção da empresa esse diagnóstico como falta de afinidade cultural. Porque o que que acontece aqui? A gente está falando de uma empresa que é de uma determinada nacionalidade e tem uma outra questão. Lembra quando a gente falou sobre ética, que também tem uma relação com a cultura? A ética, ela é universal. A gente parte do pressuposto que todo mundo sabe que não pode matar, nem roubar, nem cometer nenhum crime, porque isso é errado. Acabou. Não é isso? A gente aprendeu que a ética ela é diferente da moral. Ainda vou falar um pouco mais sobre isso. Então, a ética ela é universal. Se tu matar uma pessoa no Piauí e tu for matar uma pessoa lá no continente asiático, que tem uma cultura muito diferente da nossa, tu estará cometendo um crime. Independente do local, do espaço geográfico, é interpretado que tu foi antiético, que tu cometeu um crime, né, que vai gerar um prejuízo para o coletivo. Ok. Então, aqui a gente está falando que existem visões, cada cultura ela tem uma visão em relação a uma sociedade, em relação ao modo de vida e uma visão de mundo. Então, aqui o diagnóstico desse consultor é que foi uma questão de afinidade cultural. Esse foi o ponto de vista dele. E os diretores, de acordo com ele, concordaram com a sua avaliação. Né, e disseram com extrema correção e sentido ético e deixaram à vontade para encontrar uma outra oportunidade para a Fabiana. Certo, Fabiana? E aí o consultor fez assim, encontrou e ofereceu à Fabiana um cargo de direção em uma outra companhia. Né? E aí a Fabiana aceitou o trabalho, porque trabalho tá difícil, né, Fabiana? Beleza. Então, agora eu coloquei aqui, ó, uma questão para discussão, gente. Primeiro, o caso é realmente de conflito de valores e choque cultural? O que que vocês acham, gente? Olha, para responder,
eu gostaria que vocês identificassem os valores, né, comumente que são compartilhados dentro de uma determinada empresa. Você pode conseguir esses dados, né, pesquisando os valores de uma empresa dentro do site dela, porque hoje a gente está falando, toda empresa hoje, gente, ela tem um site, ela tem uma página no Instagram, ela tem uma página no Twitter. Não é verdade? Podem procurar aí. Essas maiores marcas que a gente conhece, essas marcas, elas estão nas redes sociais. Então, tu consegue identificar um pouco do perfil, tu consegue identificar um pouco da identidade daquela marca, também através das redes sociais, né? Porque nessas páginas tem ali quais são os valores, né, daquela empresa. E na empresa que a Fabiana ia trabalhar, a galera era muito mais formal, a galera, né, praticamente a restrição ao riso, né? E aí, para esse consultor, eram características da cultura daquela empresa. Mas eu quero que vocês reflitam se isso realmente, aquele consultor não deu trabalho para a Fabiana por um choque cultural. Porque tudo bem, a Fabiana ela é uma pessoa mais expansiva, né? Então, fica aí. Primeiro, a questão 1. O caso é realmente de conflito de valores e de choque cultural? Pensa aí. Questão 2, para a gente discutir. Se você fosse diretor da empresa, teria coragem de tornar público que você recusou a promoção da Fabiana em razão da sua falta de maturidade e de confiabilidade? E agora eu fico um pouco confusa, porque a Fabiana é uma ótima profissional, ela tem responsabilidade, mas o que foi levado em consideração foi o comportamento dela, que foi identificado que não estava alinhado ao perfil daquela empresa. Não é isso? Então, olha aqui o ponto. Você sustentaria que é justo recusar a promoção porque o gerente era inteligente? Olha só, vocês acham que foi justo, gente, o que aconteceu com a Fabiana? Porque a Fabiana é uma pessoa inteligente, a Fabiana é uma pessoa bem preparada, ela tinha uma excelente qualificação técnica, ela tinha uma grande experiência, ela tinha responsabilidade, e eu coloquei entre aspas, né? Mas ela tinha o pecado de ser alegre e expansiva, de gostar de contar algumas piadinhas, né? Tem que saber se a Fabiana ela não é aquela pessoa que às vezes ela chega a ser inconveniente, porque ela gosta de contar uma piadinha, mas às vezes é uma piada que só é engraçado para ela, né? Tem que saber se a Fabiana não é aquela pessoa que é conhecida e lá se vem a sem noção. Será, Fabiana? E aí agora eu quero que vocês reflitam aqui, né, no caso que eu estou explicando. Olha, a Fabiana ela tem todas essas qualidades, mas um ponto dela foi levado em consideração, que foi o tipo de comportamento. E aí entra no que a gente está aprendendo aqui sobre as relações interpessoais, em que uma empresa ela não é construída apenas com as nossas habilidades técnicas. Uma empresa ela também é construída com as habilidades comportamentais das pessoas que estão inseridas ali dentro. Né? Então, é para a gente poder refletir como que o nosso comportamento, a forma como a gente consegue lidar com as outras pessoas, isso também é fundamental. Pensando na cultura da empresa, pensando no clima organizacional que existe ali dentro, né? Então, vamos agora para a questão para discutir a 3. Pelo enunciado do caso, que eu já acabei de ler, percebe-se que a empresa não tinha a intenção de promover a Fabiana, gente. Dá para perceber que a Fabiana nunca nem foi passada pela cabeça do consultor dela de que ela poderia atingir aquele cargo. E aí a companhia, porém, não informou desse fato. E aí eu pergunto, mais uma questão para vocês. Foi ética a conduta da companhia? E aí, gente, quero que vocês me digam se vocês acham que foi ético o que essa companhia ela acabou fazendo. Para responder esta pergunta, responda 3 outras questões.
Bora lá, eu estou aqui trazendo vários pontos para a gente poder discutir. Primeiro ponto, independentemente da iniciativa do profissional, a organização tinha o dever de lhe comunicar que ele não seria promovido. E aí, gente, o que vocês acham? Eu já estou aprofundando demais, eu vou voltar, porque eu quero saber aqui primeiro a opinião de vocês. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que foi justo o que aconteceu com a Fabiana? Vocês acham que a Fabiana ela não merecia ser promovida? E aí, Fabiana? Chama esse povo aí, o pessoal que está junto contigo em Picos, no Araújo Luz. Coloca aqui no nosso bate-papo. A galera acha o quê? Acha que foi justo tu não ter sido promovida ou não? Eu quero saber aqui a opinião de vocês. Cadê o pessoal de Dom Inocêncio? Coloca aqui no nosso bate-papo. O pessoal de Beneditinos com a professora dos Santos. Sussuapara com a professora Elisete. E aí, gente, o que é que vocês acham, hein? Vocês acham que foi justo ou não? Cadê? Tô sentindo, tô ouvindo o silêncio de vocês daqui. Cadê o pessoal de São Julião, que também está comigo aqui desde o nosso primeiro semestre? São José do Piauí. Cadê a galera de São José do Piauí, que sempre participa aqui comigo? Eu estou vendo aqui que o Luzivan estava na aula passada. Cadê o Luzivan aqui na minha aula, que eu lembro do Luzivan? Apareçam aqui no nosso bate-papo. Eu quero saber que vocês são RH da empresa. Vocês acham o quê? Vocês teriam promovido a Fabiana? Ou vocês acham que não? Que pelo fato da Fabiana ela não apresentar um comportamento que ela deveria ser mais séria, não é algo que está atrapalhando, não é algo que está impedindo a Fabiana de ter responsabilidade no trabalho dela, mas foi algo que foi levado em consideração, né? Então, mais uma vez, né, a gente não tem aqui uma resposta única, não existe uma resposta errada, né, gente? Mas eu quero saber aqui a opinião de vocês. Se vocês fossem um RH dessa empresa, o que vocês fariam? Vocês chamariam a Fabiana para participar dessa promoção, acreditando que ela teria a capacidade de ser promovida ou não? A Luana Souza, ela disse que acha que não foi ético. Não foi ético a empresa aqui, né, Fabiana? Entendi. Então, a Fabiana não, a Luana. A Luana acha, gente, que a empresa não foi ética porque a empresa chamou a Fabiana para concorrer àquela vaga, mesmo sabendo que ela não tinha nenhuma chance de ir. Porque o consultor já disse, né, que o comportamento dela não era compatível, né? E é verdade, né, gente? Porque assim, cadê a transparência, né? Então eu te convido para fazer um teste para tu subir de cargo dentro da própria empresa, mas eu já sei que tu não vai passar. Então, eu estou fazendo a trabalhadora, a profissional, passar por uma tensão, uma ansiedade, criar uma expectativa, criar uma esperança de que ela poderia subir naquele cargo, sendo que eu não tenho nenhuma vontade, não estou pensando de fato em nenhum momento que ela seria capaz de desenvolver aquele trabalho, né? Poxa, realmente, porque a organização ela teria que ter comunicado, né, gente? Não tem porquê. É por isso que a gente fala, ó, sem transparência, a verdade, né? A organização, o clima organizacional, gente, também não vai aparecer nesse lugar, né? E aí tem a outra letra. Os diretores tinham a obrigação de lhe dizer o que pensavam dela? Vocês acham que a pessoa tem a obrigação de dizer o que pensa do outro dentro de uma empresa? Eu acho aí um outro ponto, porque, olha, eu quero aqui discutir junto com vocês. Imagina, eu sou o RH, e aí a Fabiana trabalha comigo, e aí a Fabiana, ela faz o trabalho dela, ela
é responsável, ela tem compromisso, mas eu acho a Fabiana aquela pessoa, eita, lá se vem a Fabiana, vai já contar piada, fica rindo aí toda hora, e eu acho que a Fabiana é um pouco chata. Tudo bem, eu posso até achar isso, mas não vem uma questão em relação ao lado profissional dela, porque ela faz absolutamente o que deve ser feito. Ela tem compromisso, ela tem responsabilidade, ela está sendo ética. Então, gente, aqui dá para a gente perceber uma coisa. Vocês não conseguiram perceber, não? Que eu acho que eu analisando aqui junto com vocês, eu acho que o consultor, ele fez muito mais, ele levou em consideração muito mais a opinião dele, o que ele acha como certo e errado, do que, de fato, a Fabiana, o comportamento dela dentro daquela empresa. Não é isso? A Fabiana, gente, ela comentou assim, né? A Fabiana aqui, a que está na discussão se vai ser promovida ou não. Ela comentou, a Fabiana Rodrigues, a empresa não foi ética com essa postura, né? Que teve em relação aos seus colaboradores, né? A Fabiana também acha que ela não foi ética, porque ela poderia ter. Tu acha, por quê, Fabiana? Tu acha, por exemplo, a organização, ela tem o dever de comunicar que tu não seria promovida e te dizer os motivos de tu não ter sido promovida? Eu estou criando aqui hipóteses, tá certo? Será que todo mundo tem um perfil, tem uma personalidade, né? Se a minha personalidade ela não está sendo antiética, se ela não está invadindo o direito do outro, então é uma personalidade, um comportamento que não está atrapalhando aquele trabalho. Não é isso, gente? Então, a outra questão, ao silenciar e deixá-lo estacionado, a profissional, deixá-lo estacionado no mesmo cargo por um longo tempo, a empresa causou-lhe algum dano, por exemplo, causou-lhe humilhação ou prejudicou a sua carreira profissional ou os seus rendimentos, e aí? Ó, a Fabiana comentou, não deveria ter convidado, já que ela não se enquadrava no perfil, né? Perfeito, né, gente? Essa também é uma questão. Tipo, você vai lá, já sabe que não tem, já sabe que não vai rolar convidar aquela pessoa porque está julgando que aquele comportamento não é o adequado, que aquele comportamento não faz parte do perfil, e mesmo assim eu chamo a pessoa para ela passar por toda aquela situação. E aí tem uma questão também, né? Porque será que não seria algo que talvez pudesse ser conversado, já que a profissional ela tem uma ótima qualificação? Eu acho que era algo que daria para refletir. Se eu fosse essa profissional, eu pensaria, poxa, gente, estou aqui, eu já trabalho há 10 anos nessa empresa, eu tenho compromisso, eu não chego, né, eu tenho compromisso com o meu trabalho, eu cumpro a minha responsabilidade, eu participo, eu tenho qualificação, eu sou uma pessoa ética, mas alguma coisa está me deixando estagnada, está me deixando parada aqui nesse cargo. Eu quero saber o que está acontecendo. Porque, é claro, né, se dentro de uma empresa tu trabalha lá 10 anos, podendo subir, né, de uma determinada função para outra. Não subir, mas eu digo assim, podendo, né, fazer uma outra função ali dentro, algo que tu gostaria de mudar, de transformar ali dentro, e mesmo assim tu não está sendo levado em consideração, é algo que a gente realmente poderia refletir, não é isso? E olha, agora vamos para outra questão. O que é confiabilidade, né, gente? Porque se eu vou possibilitar a pessoa entrar em um novo cargo, como eu confio nessa pessoa ou não? Se eu digo, olha, a Luana é uma ótima profissional, ela tem responsabilidade, mas ela, olha, eu não estou nem dizendo que ela é antiética ou que ela cometeu algum crime dentro dessa empresa, né? Ela é uma ótima profissional, mas o perfil dela, o comportamento dela
Se é algo que a empresa interpreta que poderia, é algo que está atrapalhando, também entra aqui a transparência, né? Então, eu chamo a Luana, faço uma reunião com ela e digo: olha, Luana, você é uma ótima profissional, mas aqui dentro do seu ambiente de trabalho, eu acho que você poderia diminuir a fofoca. Eu acho que você poderia diminuir os atrasos. Aí é uma questão, porque de fato está atrapalhando o funcionamento daquela empresa. Agora, se é um comportamento que não atrapalha, se é uma característica do perfil daquela pessoa, aí, gente, a gente precisa se ligar, porque muitas vezes a gente está colocando são os nossos valores morais acima daquela profissional. Então, eu estou determinando o que é o perfil daquela empresa ou não, né? Aqui não é nesse caso, ou eu estou levando em consideração alguma questão pessoal. Né? Por isso que a gente precisa, dentro de um ambiente de trabalho, ter transparência, tá certo? Chamar, falar, explicar as situações. Talvez seria interessante ter chamado a profissional e ter dito: olha, Fabiana, você realmente é uma excelente profissional, mas você não está sendo compatível com o perfil do que a gente está esperando. E aí a Fabiana, ela poderia até fazer uma reflexão e dizer: não, realmente eu posso concordar. Ou então, também não. Não é isso? Mas que a gente possa sempre pensar na questão do diálogo, da transparência, né, gente? Entra também uma questão aqui da confiança, da honestidade, né? E aí a gente pode refletir sobre o que é essa confiança, o que é essa confiabilidade dentro de um ambiente de trabalho. Porque, por exemplo, eu coloquei 3 perguntinhas, né? A nossa aula hoje está que nem aula de filosofia, que a gente não tem resposta. A gente tem muitas perguntas. É isso que eu quero que vocês se toquem. Que a gente tem aqui muitas perguntas, não necessariamente a gente tem aqui respostas absolutas, né? Por isso que eu pergunto a opinião de vocês, porque a gente também pode divergir nas opiniões, tá bom? Então, por exemplo, como uma pessoa se torna confiável aos olhos de uma outra pessoa? Porque confiança, como a galera de Lagoa do Sítio falou, é muito importante que a confiança ela esteja presente dentro das nossas relações interpessoais, seja dentro de uma relação de família, numa relação de amizade, em uma relação amorosa, em uma relação profissional. É preciso existir uma confiança. É a ideia de que a gente pode falar, que a gente pode compartilhar experiências, que nós possamos compartilhar críticas. Ó, a segunda pergunta. De acordo com os dados disponíveis, a empresa tinha razões concretas para não confiar no profissional? C. Se não tinha razões, qual seria o verdadeiro problema? Porque, gente, a questão é essa. A empresa, ela tinha motivos para não confiar naquela pessoa? Bom, eu posso até aqui dar agora uma opinião, né, analisando o caso. Na minha opinião, eu acho que não, né? Porque ela todo o tempo o consultor da profissional da Fabiana dizia: olha, ela é muito competente, ela é muito profissional. Então, a gente não vê nenhum motivo, de fato, não é? Mas, e aí? Uma coisa é a gente identificar que a profissional não se enquadrava no perfil. Agora, outra coisa é a gente dizer que não dá para confiar. Não é isso? Eu acho que aí entra uma questão que é muito mais profunda, né? Bom, então, mais um ponto aqui para a gente refletir, né? Não sabemos as razões pelas quais a empresa optou pela não promoção da profissional. Houve conflito entre os valores da empresa e as atitudes pessoais dela? Não podemos afirmar, ok? Foi uma questão de falta de postura profissional da gerente, porque o que é a postura profissional? É um conjunto de características pessoais
e de condutas, né, que são adotadas pelo profissional no ambiente de trabalho. E lembre-se, a postura profissional engloba o quê? A maneira como nos comportamos e como nos relacionamos com as outras pessoas com quem trabalhamos, né, gente? Entra aqui também a questão de você, agora pensando na ética, por exemplo, eu trabalho em uma empresa e aí tá lá, fulano trabalha comigo, mas aí o fulano, ele tá todo dia lá fazendo comentários que são considerados, que são racistas. Ou ele faz uma brincadeira que na cabeça dele, na cultura que ele vive, ele acha que é ok, né? Ah, tudo bem, tô só fazendo uma piada, né? Por que que tu vai se incomodar? Ou então, não, só tô fazendo aqui um comentário capacitista, né? Que é quando você duvida da capacidade de uma pessoa que tem deficiência. Então, tudo bem, mas é um ótimo profissional. Tem responsabilidade, tem competência, então tudo bem, será? E aí sim é um ponto para a gente levar em consideração. Porque como a gente viu no nosso código de ética da profissão de RH, tem tanto todos os aspectos que devem ser colocados em prática, como os que não devem ser colocados em prática, né, gente? Então, isso aí é um ponto para a gente poder refletir que, dentro de uma organização, existem as nossas capacidades técnicas, como eu já expliquei, e as nossas capacidades comportamentais. Vão ter capacidades, habilidades ali que é do teu perfil, que é da tua personalidade, da tua identidade, e existem outras coisas que tu pode dizer, mas é o meu jeito. Ou então, não, é o que eu penso sobre isso, mas aí não rola. Porque dentro de um coletivo não dá para você levar os seus valores pessoais e colocar eles acima do coletivo. Essa é a grande questão. Tá certo? Eu quero muito que vocês reflitam sobre isso. Uma coisa é um comportamento, um perfil de um profissional que não é compatível, que não se enquadra com o perfil da empresa, né? Outras questões também envolvendo situações que são antiéticas, né, gente? Uma coisa é uma pessoa gostar de rir alto, outra coisa é uma pessoa que é antiética e que faz comentários que são preconceituosos e discriminatórios. Então, isso é importante para a gente poder pensar, mais uma vez, como que o nosso comportamento, de que forma que a gente age com as outras pessoas que estão ao nosso redor, é muito importante para a gente compreender a ética dentro de uma empresa, tá certo? Então, olha só, o que é a ética relativa e a ética absoluta. A relativa é o seu local de trabalho, avalia situação por situação e, por meio dessa análise, define quais serão os procedimentos éticos. O que é ético? O que seria ético e antiético dentro daquela empresa? E a ética absoluta é que o seu local de trabalho, ele adota os mesmos preceitos para todas as situações, independente do contexto, né? Então, existem essas duas questões também. O que eu quero que vocês lembrem é que quando a gente fala nessa questão da ética, eu quero que você se ligue que a ética, como eu já expliquei, ela ainda é universal. Certo, gente? A ética, ela é universal. Basicamente, o que a gente entende como ética, ela está presente dentro de uma sociedade, de uma civilização, em qualquer lugar do planeta Terra. Se entende o que é ética. Agora, valores morais, eles são individuais. É por isso que no nosso primeiro semestre a gente discutiu sobre, lembra, descriminalização da maconha, a gente falou sobre eutanásia, a gente falou sobre situações que o aborto pode acontecer, a gente falou em relação ao sistema carcerário, a gente falou sobre medicamentos naturais, a gente falou sobre o consumo de carne animal, a gente falou sobre carne, lembra
marketing, né, envolvendo questões de identidade, de orientação sexual. Então, a gente analisou questões religiosas também, porque os valores morais, eles estão relacionados ao que a gente julga como certo ou errado de uma forma individual, certo? Porque o que é certo ou errado para mim, talvez o que é certo para mim não seja certo para a Luana. O que é errado para mim talvez não seja errado para a Elisete Tereza. Então, a questão dos valores morais, ela é individual. Os nossos valores morais, gente, eles podem vir da educação que a gente recebeu da família, pode vir da educação que a gente recebeu da igreja, pode vir da educação, do convívio que a gente tem com as pessoas que convivem e que nos educam. Os nossos valores morais podem vir do posicionamento político que a gente tem, da cultura do nosso país. Então, tudo isso vai influenciar no que é certo ou errado para mim. Mas meu valor moral, ele não pode estar acima do outro. Não pode estar acima das pessoas que estão ali vivendo de uma forma coletiva comigo. Tá certo? Por isso que é muito importante que ocorra, olha ali, um ajuste entre você e a empresa na qual trabalha. Muitas vezes a gente diz assim, mas o funcionário, o colaborador, a trabalhadora, o trabalhador, ele tem que se enquadrar, ele tem que se adaptar, né? A gente sempre tem essa visão. E por que a empresa, por que aquele RH ele também pode se abrir para outras demandas, né, gente? Para outros perfis. Então, é um ponto também para a gente refletir. Quando a gente, principalmente nessas questões culturais, nessas questões de valores, porque uma coisa é assim, eu trabalho, eu faço a minha parte, eu tô ali, eu tenho responsabilidade, eu sou uma pessoa ética, porque ética não se discute. Ok, eu sou uma pessoa ética, mas eu tenho outros valores. E aí a gente vai se ajustando para que isso possa dar certo. Tá bom? Não precisa a gente viver dentro de um sistema que ele seja ali totalmente engessado. Que então eu trabalho numa empresa, eu sou RH, e lá na minha empresa eu vou chegar lá e vou estipular todo mundo, eu quero que todo mundo a partir de hoje ande só de branco. E aí eu vou dizer, mas por quê? Tem alguma questão, um padrão de alguma profissão ou não? Né, porque a gente sabe, né, que tem profissões, os hospitais, os salões de beleza, tem toda uma questão com a higiene, com as cores, ok, isso aí é uma coisa, né? Existem padrões, né? Na cozinha também, a roupa geralmente, né, para ser branca, para, né, e transparecer que é um ambiente limpo e tal, aí é uma questão. Mas eu não posso simplesmente chegar lá na reunião e dizer, eu quero todo mundo de branco, porque para mim é uma cor que eu gosto, é uma cor que me dá paz, eu decidi isso. Não, né, gente? Se conversa, se compartilha, se ouve também o outro. Então, a gente precisa entender isso, né? Lembrar que o outro ponto, né, que a sua postura, aí tem isso, a sua postura, o seu comportamento também precisa ali estar, né, alinhados, ajustados, eu prefiro essa palavra, à identidade daquela organização, né? Os nossos valores também precisam estar ali alinhados, né? E claro, gente, sempre respeitar o código de ética da sua profissão. Esse aqui é o principal ponto. E aí, quem está chegando nessa aula pela primeira vez e diz assim, professora, como que eu vou respeitar o código de ética? Eu nem sei qual é. Aí, entra lá no site do Canal Educação, porque a nossa última aula aqui foi sobre código de ética da profissão de RH, tá bom? Tá todo o material lá na plataforma.
Outro ponto, as suas funções e comportamento dentro da empresa devem estar, né, de acordo com o que a empresa realmente necessita e espera do seu trabalho, né? Então, aqui eu quero que a gente pense que tanto as nossas características profissionais como as nossas características pessoais, elas precisam estar, né, ajustadas, tanto com o código de ética da nossa profissão, como também o código perfil dentro daquela empresa. Tá certo, gente? E aí volta para o caso aqui da profissional, no caso a Fabiana, né, que a gente não tem uma resposta que é exata, porque pode ter sido levado em consideração que o jeito dela é expansivo, o jeito dela alegre, realmente a galera acha que não seria um perfil compatível. E, ao mesmo tempo, outras empresas elas poderiam pensar, não, a gente acha que o perfil da Fabiana realmente não é tão compatível com o perfil. A empresa ela é mais séria, né? Se for uma empresa que seja uma empresa farmacêutica, né? Então tem uma seriedade, né? Tem uma formalidade. Mas, e aí eles poderiam pensar, os diretores, justamente isso. Não, a gente precisa de uma pessoa que seja mais leve, de uma pessoa que consiga dialogar, que consegue explicar um determinado ponto de uma forma mais simples, né? Por mais que ela não tenha um perfil totalmente na ideia de que é uma farmácia, né? Muito sério, muito formal. Então, aí também vai depender, né, gente? Perceba que a gente não tem aqui uma resposta absoluta para uma situação como essa. Por isso que eu trouxe, porque eu quero que cada um que esteja aqui assistindo essa aula agora consiga refletir sobre qual seria a sua opinião dentro da empresa em que você está gerindo ali, né, em que você é o responsável pelos recursos humanos. Lembrando que a profissional, ela tem ética, certo? Porque aí, né, se a gente disser, mas ela é antiética, então não merece aquele cargo. Eu estou falando no sentido de que ela é uma pessoa ética, de que ela é uma pessoa que ela está preocupada em desenvolver ali o seu trabalho, de ter responsabilidade, tá certo, gente? Então, esse estudo de caso aí foi uma introdução para que a gente possa entrar aqui no nosso conteúdo de hoje, que é as 5 dimensões da ética empresarial. A gente vai falar sobre essas 5 dimensões. Eu também trouxe algumas questões, exercícios, para que a gente possa responder sobre o conteúdo. E aí também a gente vai recordar alguns conceitos aqui sobre o que é ética e sobre o que não é ética, né? Isso a gente já falou demais, né? Inclusive, a gente passou todo o nosso primeiro semestre fazendo essa reflexão sobre a moral, fazendo essa reflexão sobre a ética. Então, a gente discutiu que, por exemplo, a ética, ela é uma reflexão sobre o nosso comportamento humano, né? É o nosso comportamento, gente, que vai definir de que forma que a gente vive dentro da sociedade. Basicamente é isso, né? Então, a moral é isso. A moral é o meu próprio comportamento. E de que forma? O que que marca o meu comportamento dentro da sociedade? Nós já aprendemos aqui que todo ser humano, ele é um ser social. É um ser social porque a partir do momento que nós nascemos, a gente está interagindo com outras pessoas. Nós estamos aqui sempre, beleza, eu nasci, já estou interagindo com outras pessoas, né? Eu já estou identificando ali quem são o meu primeiro grupo social, que é a família, que cuida, que protege, que alimenta. Depois eu entro dentro da escola, começo a interagir com os professores, que são pessoas adultas que até então não conhecia. Eu estou ali interagindo com outras pessoas que têm a mesma idade que eu. Então, tudo é uma experiência nova, é saindo da zona de conforto, né? Isso quando a gente é criança. Então, se tu nasceu dentro de uma família que
tem uma religião, é muito firme dentro daquela religião, tem uma vida baseada nos princípios religiosos, tu vai ter um comportamento. Uma pessoa que tem uma família que não tem nenhuma religião, vai ter um comportamento também. Uma pessoa que nasceu no Brasil, tem uma cultura, é um comportamento, né? Que nasceu no Piauí, tem uma outra cultura, é um outro comportamento. Isso é normal, porque de fato as nossas questões culturais, elas impactam profundamente a forma como a gente se comporta, a forma do que a gente acredita que é certo ou errado. Tudo isto está relacionado, gente. Nós não somos seres isolados, nós somos seres sociais que vivem dentro de um coletivo que é a sociedade, né? Por isso que é tão importante que a gente reflita sobre isso, porque afinal de contas os nossos comportamentos, as nossas ações, as nossas atitudes, elas também geram impacto na vida de outras pessoas. Beleza? Então, a gente está encerrando aqui a primeira parte da nossa aula. E aí, na parte 2 da nossa aula, a gente vai discutir, relembrar um pouco sobre esses conceitos ética e moral, já que hoje é a primeira aula do nosso semestre. E iremos falar sobre as 5 dimensões da ética empresarial e também iremos responder questões, exercícios sobre esse tema. Beleza? Então, fica aí, porque daqui a 3 minutinhos eu estou de volta.